92 FM. O programa a seguir é uma produção independente. Tudo que nele for veiculado é de total e exclusiva responsabilidade de seu apresentador. A partir de agora, o Maranhão todo se une na maior rede de rádios do estado. Está começando Ponto e Vírgula, Ponto e Vírgula. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo político, jurídico e social, do estado, do Brasil e do mundo. Esclarecedor, polêmico e participativo. De São Luís à Imperatriz, do norte ao sul do Maranhão. Começa agora. Ponto e Vírgula, Ponto e Vírgula. Doa a quem doer. Muito boa noite, está começando o Ponto e Vírgula. Hoje feriado em São Luís, feriado na capital do Maranhão. 409 anos, parabéns para Ilha do Amor. E a gente agradece, claro, a você que está conosco, nos ouvindo, nos acompanhando aqui em São Luís, em São José de Ribamar, em Passo do Lumiar, em Raposa, em Alcântara, pela 92 FM, ou você em qualquer ponto do estado, através da maior rede de rádios do Maranhão. Imperial FM de Imperatriz, Mirante FM de Santa Inês, Redação FM de Olho d'Água das Cunhãs, FCFM de Codó, Centro-Norte FM de Presidente Dutra, do meu amigo Coruja, Alegria FM de Santa Rita, Terra FM de São Domingos, Cidade FM de Colinas, Buriti FM de Buriticupu, Jitirana FM de Barra do Corda, Top Sucesso FM de Balsas, Celestial FM de Timon, do meu amigo Galo. Galo? O Galo demorou, mas cantou o Galo. Rádio Alvorada 780 de Zedoca, Pop FM de Palmeirândia, Pinheiro FM de Pinheiro e toda a Baixada Maranhense. Vamos que vamos, eu sou o Ricardo Marques, no comando da máquina de som tem ele, o responsável pelo projeto, Wilson John. Boa noite. Comigo no estúdio, Rogério Silva. Boa noite, Rogério. Boa noite, Ricardo Marques. Boa noite, Wilson John Gaiato. Ele que é responsável por tudo, viu? Ele que é a cabeça pensante desse programa. Boa noite. Não acredito. É verdade. Boa noite, Leandro Miranda, Assi Freitas e a todos os ludovicenses. Os mais de 1.115.000 ludovicenses que nesta belíssima cidade habitam. Ela que é conhecida como Upauaçu. Esse é o nome originário lá dos índios, né? Upauaçu. Primeiro, os portugueses tentaram em 1550, mas não deu certo com os índios. Mas depois, em 1612, um francês chamado Daniel de Latouche, o senhor de La Ravardie, aportou com as caravelas por cá e fundou São Luís em homenagem ao rei Luís XIII, não, para Luís XVI. E o Ponto e Vírgula tá chegando nesta quarta-feira. Mande seu WhatsApp pra gente, Atenção, manda teu WhatsApp pra gente aí, 98 9... Esqueceu. Nem? Não, 92 22. Calma, não esqueci não que tá chegando mensagem aqui, eu tava lendo. 98 992 22 0923. Vamos pra Imperatriz, a capital sulina do Maranhão, com a voz mais máscula do Ponto e Vírgula, o Assi Freitas. Boa noite, Assi. Alô, Ricardo, boa noite. Boa noite você, boa noite, Leandro, boa noite, Rogério Silva, Wilson, boa noite, São Luís, nossa querida capital. Parabéns, feliz aniversário a todos os ludovicenses, a toda a Ilha do Amor. Aqui na região tocantina, a ressaca do 7 de setembro, né? Quarta-feira com cara de segunda, ressaca, aliás, em todo o Brasil. Vamos que vamos, Ponto e Vírgula no ar. Vamos que vamos, vamos a Brasília, ao Planalto Central, onde as coisas acontecem, com Leandro Miranda. Boa noite, Leandro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Rogério. Boa noite, Laci. Clima quente. Aqui o sol tá se pondo, mas tá quente, abafado. Olha só, vai começar.
E, infelizmente, meus amigos, a situação também não está nem um pouquinho favorável, viu? Hoje teve caminhoneiro querendo invadir o Supremo, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro querendo bater em jornalista, esplanada bloqueada, soube agora que 8 estados do país, inclusive o Maranhão tem manifestação de caminhoneiro. Tomara que essas manifestações sejam para baixar o preço da gasolina, viu, meu amigo Ricardo Marques? Mas o fato é que, como o Assi disse, a gente hoje vai comentar aí, em meio ao aniversário de São Luís, a repercussão desses movimentos antidemocráticos de ontem do presidente Jair Bolsonaro. É isso, vamos vou que logo vamos. informando vocês em primeira mão, está acontecendo alguma coisa neste momento na BR-135, no campo de Perícias. O trânsito está parado, as pessoas não conseguem sair e nem adentrar a ilha. É movimentação. Ninguém sabe ainda, ninguém sabe. Inclusive protestos, o governo Ninguém do sabe Maranhão ainda. acaba de confirmar, viu? Hã? Protestos nas estradas federais do Maranhão, portanto a gente vai acompanhar e tentar informar nossos ouvintes aqui no Ponto e Vírgula. Então quem está vindo de Barreirinhas, se prepare, que muita gente foi para Barreirinhas, se prepare que você vai ter dificuldade de chegar na ilha. Vamos que vamos, a direção é de Zeca Pinheiro, está no ar o Ponto e Vírgula. Você está ouvindo Ponto e Vírgula. Doa a quem doer. Ah, que horizonte belo de se refletir. Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui. Saio de trás do sol com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. Ponta da areia, olho d'água e Araçagi. Mesmo estando na Raposa, eu sempre vou ouvir a natureza me falando que o amor nasceu aqui. A natureza me falando que o amor nasceu aqui. Aí uma das músicas que bem retratam a ilha magnética de São Luís, né? A composição é do César Nascimento, um teresinense, um piauiense de alma caxiense, né? E a interpretação aí é do grande Tom Kleber, o maranhense de São Juan de los Patos. Agora, tem muito a comemorar, uma cidade linda, uma cidade diferenciada. Eu estou aqui só há 6 meses, mas confesso, apaixonado, Rogério Silva, por essa sua cidade que é linda. São Luís é linda, toda a sua história, como eu falei no começo. A primeira tentativa de colonizar São Luís foi em 1550, pelos próprios portugueses, mas os índios que aqui habitavam, as tribos indígenas que aqui habitavam, na ilha de Palmaçu não deixaram. E só anos depois, mais de 50 anos depois, na realidade 62 anos depois, um francês aportou, tentou fundar a França Equinocial, o senhor Daniel de Latouche. Aí os portugueses expulsaram eles. Aliás, a fundação é lá onde é o Fort São Luís, St. Louis, né? É onde é o Palácio dos Leões. É lá que está cravado a fundação da cidade. E aí os portugueses expulsaram os franceses, depois os holandeses invadiram, novamente os portugueses expulsaram, e a partir do 1700, 1800, começou a construir-se essa cidade que se tem hoje aí.
Essa cidade que você vê, o centro histórico, ela data do final de 1700, começo de 1800. Foi quando os portugueses começaram a finalmente colonizar em definitivo e a fundar mesmo a cidade, a fazer com que ela crescesse e se tornasse o que ela é hoje. Hoje é uma cidade bem grande, com mais de 1.115.000 habitantes. Leandro Miranda, qual é a parte de São Luís que você mais tem saudade, que você mais gosta? Brasília. Câmbio. Alô, Leandro. Eu tenho 3 partes de São Luís que eu mais sinto falta, eu confesso para vocês. A primeira, talvez 4. A primeira é a minha cama. A segunda, o meu vaso sanitário, o meu. Isso. O terceiro, a mesa de domingo da minha mãe. E a quarta, o meu lotezinho lá na Praia do Gado. Que eu tô morrendo de saudade, viu? De frente pro mar, a gente vai desestressar. Enfim, tô com muita saudade, mas São Luís é linda. Brincadeiras à parte, meu amigo Assi conhece a cidade, até estava me falando por esses dias, Leandro, São Luís é tão limpinha, organizada, tu vê que o meio-fio da cidade... Exatamente, ali, né? O meio-fio da cidade parece que não tem nem poeira. Eu não sei por onde o Assi andou, mas eu tenho que confessar para vocês que por vezes, pelo menos na última vez que eu fui em São Luís, sabe, faltando capina, a coleta de lixo em alguns pontos da cidade atrasada, mas a gente consegue entender o esforço das nossas autoridades para superar tudo isso. E as praias, por exemplo, a praia, você conhece, Ricardo, você toda manhã vai ver o pôr do sol, pisar na areia, eu te acompanho também pelas redes sociais, você vê, nossas praias são tão bonitas. Mas há pelo menos uma década a gente tem ouvido essa promessa de vamos despoluir as praias. Eu quero sublinhar. Vamos acabar com aquela língua negra, aquela eterna língua negra, que parece a língua de alguns amigos nossos. Enfim, o fato é que São Luís tem demandas ainda, tem demandas de estrutura, demandas de saneamento, demandas na mobilidade urbana. A gente acompanha, por exemplo, a situação da Avenida Jerônimo de Albuquerque, que é uma eterna confusão, um eterno Rogério Silva, engarrafamento. O governo do estado até que conseguiu avançar ali num trecho, mas o negócio continua feio, continua desorganizado. Você vê também aquela obra do Araçagi. E enquanto isso, a gente tem que se contentar, infelizmente, enquanto ludovicense, enquanto morador de São Luís, eu que sou natural de Santa Inês e fui acolhido por São Luís com 4 anos de idade, com pintura de escola, pracinha e asfalto Sonrisal. São Luís ainda carece, isso que o Leandro falou é uma verdade. São Luís precisa virar uma página, porque em São Luís ainda se discute tapa-buraco. Em São Luís, tanto as prefeituras, né, a prefeitura de São Luís, como as prefeituras das cidades vizinhas, nós estamos em nós estamos em Santa Ribamar, Passo Minha Bem aqui, Raposa, e o governo do estado, e o próprio governo federal, porque tem 2 BRs em São Luís, tem 2. Muita gente não sabe, mas tem 2 BRs em São Luís. Aquela quem vai para a Universidade Federal do Maranhão não é a BR-135, é 105. A 135 é que sai do aeroporto. São 2 BRs que cortam. Mas as BRs, as MAs e as ruas, avenidas, a gente ainda discute operação tapa-buraco. O que mostra que uma cidade que está em 2021, completando 409 anos, tem que virar essa página de estar discutindo, tanto na esfera municipal, estadual e federal, operação tapa-buraco. Isso aí é coisa de cidade que, não desmerecendo nenhuma cidade, mas de cidade que ainda está em processo de evolução. Então não dá para uma capital ainda estar nesse processo de evolução, discutir a questão de tapa-buraco. Isso é uma questão que já era para ter sido superada. Saneamento, isso que o Leandro falou, aqui se discute saneamento. O Assi falar da cidade é limpa, ela hoje está bem melhor, melhor. Mas o povo ainda não colabora, o povo ainda joga muito lixo na rua, entendeu? E aí fica difícil. Eu já ouvi de gente dizer assim, não, mas se eu não jogar o lixo na rua, o gari não vai ter trabalho. Eu digo que tá certo. Aí dá vontade de dizer umas coisas pra pessoa disso, né? Mas é um argumento tacanho.
O Assi Freitas, e você, quando pensa em vir a São Luís, qual é o local que você disse, eu tenho que ir ali? Qual é? São Luís é as praias, principalmente, né? Rogério, Leandro e Ricardo. E eu destaco, colegas, de São Luís, o povo de São Luís, né? Acho que a São Luís é a capital, a cidade do Brasil, em que você vê representada a composição étnica que forma realmente a população brasileira, né? Que é o negro, o branco, o europeu, esses traços indígenas, que embora a gente não tenha tão próximo aí, mas eram os índios que estavam, né? Então você vê uma miscigenação muito grande e o carinho que o povo de São Luís tem pela cidade de São Luís. Eu acho que, assim, principalmente na parte cultural, é muito diverso, né? A culinária, a questão das artes, você vê o interesse do ludovicense pela música, e é uma mistura, você vai encontrar em São Luís do reggae, vai encontrar aí essa tradição do boi-bumbá, né? Que não consegue entrar na cidade do interior e as pessoas não entendem. E o ludovicense tem uma paixão pela matraca, pelo boi-bumbá, então eu admiro muito essa mistura. O Assi é bumba meu boi. Se tu chamar boi-bumbá aqui é uma confusão. Fala bumba meu boi. É no Pará. Bumba meu boi, assim. Boi-bumbá é fora daqui, viu? Boi-bumbá é em Manaus. É outra coisa. Aqui é bumba meu boi. Isso, eu acho que o povo de São Luís, ele é o brilho da cidade, né? Com muita luta, sei que já passaram muitas dificuldades, perrengues, como todo o Brasil passa, mas é um povo que resiste, né? Briga pelo que é seu. Eu acho isso muito interessante e preocupado em educação, em cultura. Eu admiro, né? Você vê uma pessoa humilde. Eu passei uma temporada trabalhando em São Luís e quero destacar aqui um rapaz humilde, né? Que prestou um trabalho com a gente, mora no bairro Maracanã. E é um garoto, assim, negro e tal, mas o cara fala um francês fluente, bate um papo, conhece, lê, tem muita... Então, assim, eu admiro, eu acho que avança muito nesse sentido aí, a capital. Oi, Leandro. São Luís, a gente tem que reconhecer também o esforço dos entes públicos, municipais, estaduais, mas o Rogério Silva me apresentou, por exemplo, uma zona rural de São Luís que eu não conhecia, que não é um mundo, é um universo. São Luís tem uma zona rural, inclusive zona rural 1, zona rural 2, que é o que define eleição. Você não entende, por exemplo, como é que Chico Carvalho, que é um vereador que se elege ali pela zona rural, consegue se eleger ainda vereador, por estar à disposição daquela região. Só estou dando um exemplo. Por se colocar à disposição daquele povo que é tão carente de infraestrutura, carente de água. Graças a Deus, eu imagino que a gente não tem problema mais de falta de luz na capital de São Luís, muito embora hoje a luz esteja tão cara que está correndo o risco das pessoas irem para Lamparina. Mas, enfim, ter uma zona rural grande, necessidade de política pública, viu? Necessidade de segurança, a gente tem uma zona rural também dominada pelas facções, necessidade de segurança e, principalmente, meu amigo, necessidade de emprego e de renda, que é uma coisa que está faltando na nossa cidade e que aliás, está faltando no país todo, mas é uma demanda que precisa ser superada. É isso. Nós tivemos nas redes sociais várias manifestações de políticos, de artistas, e nós escolhemos uma para representar o universo cultural do Maranhão, homenageando os 409 anos da capital São Luís. Vamos ouvir. Alô, meus amigos, aqui sou eu, Manuel Gomes, da Caneta Azul. Estou passando aqui para parabenizar a nossa linda capital de São Luís do Maranhão, que hoje, 8 de setembro de 2021, está completando 409 anos. Ela foi fundada em 1612 pelos franceses. Que ele fala assim, meu Deus? Em homenagem ao rei Luís XIII. Aqui é muito lindo, com belas praias e muitos casarões aqui em São Luís do Maranhão. Ela é tombada pelos patrimônios da humanidade. Venha conhecer. E aqui tem um reviver e a cultura do Bumba
meu bom, boi. Ricardo. É só alegria aqui de São João. Venha conhecer. Valeu, Manuel Gomes, valeu. Tá bom, tá bom. Deixa o homem manifestar o amor dele pro São Ó, Luís. tá chegando, tá É o- chegando. o rei pedir, Luís. eu sei que não- 13º. Eu não tinha combinado isso, mas eu vou pedir 2 manifestações para vocês. Eu aqui exilado, no meio dessa confusão toda, eu não acredito que vocês não vão atender os meus pedidos. São 2 só, que uma é do Márcio Gerri, que fez uma bonita, viu? E outra é da jornalista Silvia Tereza, que também é tocante, e que eu imagino que ela faz aquilo sozinha, dirige, é a redatora, Márcio Gerri edita. tem. Vou Vamos mandar colocar aqui no pra ar Wilson também, John. tem como? Tem. A do Márcio Gerri A já do tô Márcio mandando para o Gerri- Wilson John. a Agora, Márcio a Gerri da tá Silvia aqui. eu não tenho mais aqui, né? Alô, meus amigos. Aqui Veja aí o deputado Vou federal conseguir o da Silvia e agora. secretário de cidade. São Luís, 409 anos. 409 anos de uma cidade que é a Ilha Rebelde, que é a Ilha do Amor, que é uma das cidades mais encantadoras e belas do Brasil. Tenho orgulho de participar de um governo, o governo Flávio Dino, que todos os dias tem feito muitas ações importantes para que a nossa cidade seja cada vez mais bela, cada vez mais justa e acolhedora, seja cada vez uma cidade melhor para todos. A presidenta Dilma, a ex-presidenta Dilma, lançou o Pacto Cidades Históricas, que foi executado durante o governo Edivaldo, com apoio do governo do estado, e que reconfigurou completamente ali o nosso centro histórico. O governador Flávio Dino lançou e está executando o nosso centro, que também está dando uma outra feição ao Centro Histórico de São Luís. Eu cito apenas este exemplo para demonstrar o quanto que nossa cidade tem recuperado, tem avançado, mas há muito a se fazer ainda e é preciso que a gente aponte o futuro com a certeza de que São Luís merece muito mais. Aí, Só Márcio passando uma Gerri. informação aqui, que nós falamos sobre o campo de perícia, chegou pra gente um vídeo, deve ter acontecido uma batida. Pelo que está informando aqui, deve ter acontecido uma batida. Então não é manifestação, né? Não é manifestação, pelo menos é o que está chegando E aqui. manifestação é na BR-2, na MA. É MA, não é isso? 230 é BR. É BR. BR-230, em frente ao município, ali perto da cidade de Riachão. Ó. Vamos para a jornalista Silvia Tereza. Te liga, Wilson John. Te liga. É a internet. É a Internet. internet. Te ligo, Wilson. É que a internet está lenta, né? É a crise, é a crise. Agora sim. Minha amada São Luís, terra de poetas, lendas, mistérios e de encantos. Cidade que me acolheu e me conquistou. Ser ludovicense de coração é te amar e ter orgulho de andar por suas ruas, ladeiras e escadarias. Contemplar seus casarões, janelas e azulejos seculares. Ó minha cidade, deixa-me viver, que eu quero aprender tua poesia. Sol e marisia, lendas e mistérios, lua das serestas e o azul dos teus dias. Prova de amor por ti, São Luís, minha ilha rebelde, é clamar por liberdade. Liberdade de expressão, de agir, de ir e vir, de viver e morrer aqui. Ao evocar martírios, lágrimas e açoites, que floriram claros, sóis da liberdade. Ser ludovicense de coração é voltar às nossas origens, às nossas raízes, aos sonhos de criança, sonhos do futuro. Outra manifestação muito bacana, né? Da jornalista Silvia Tereza, muito legal mesmo. Parabéns. Que também aí. não é filha da cidade, mas também prestou uma bela também não é homenagem. no Não. Ludovicense? Não, como o Márcio Gerri também não é. Ah, bacana. O Márcio Gerri é de Colina, a Silvia é de onde? Silvia parece que é da Baixada Maranhense. Leandro deve saber né, a cidade, mas parece que é da Baixada Maranhense. Perimirim parece. Parece, não sei.
Mas... É isso, Leandro? Abra o microfone. O Assi também, o teu microfone, amigo. É só vocês abrir. Mas, meus amigos, como é que tá aí, na visão de vocês, a ressaca do 7 de setembro? Nós tivemos falas do presidente da Câmara, o Arthur Lira, tivemos fala do presidente do Supremo, Tudo traidor, tá ok? Fux. Leandro, e a repercussão aí na capital federal? Brasília. Leandro tá offline, não? É só abrir o microfone, Leandro. Dá um clique no microfone, por favor. Isso. Leandro. Bora lá. Aqui no Maranhão, nós tivemos manifestação de políticos? Não, aqui os bolsonaristas estão em festa. Pelo movimento que eles fizeram ontem, bonito. Disseram que foram 15 quilômetros que a cidade parou. Né? Eles contaram 15 quilômetros da carreata deles, o manifesto todo. Em si, o único político que apareceu mesmo foi, de mandato, foi o senador Roberto Rocha. Nenhum outro político assim que se manifesta mais. Mas eles consideram que foi um movimento exitoso. De fato, foi muito bonito. Eles fizeram muita movimentação. Dizem que é o maior movimento já visto na história de São Luís. Não é verdade. Talvez pela direita, né? Pelo campo bolsonarista, sim. Mas não pode ser considerado o maior movimento já visto na cidade. Já vi movimentos muito maiores, em períodos bem mais distantes do que esse. Então não é o movimento mais importante, assim como eles estão falando, em termos de grandiosidade. Foi um movimento muito bonito, muito forte. E eles estão comemorando, é claro. Claro que tem que comemorar o fato que conseguiram reunir muita gente e conseguiram agregar muita gente. Agora, como eu falei ontem, eles usaram a estratégia de botar as motos nas faixas. Então ninguém passava. Então muita gente que estava também se deslocando no sentido acabava ficando parado. E aí contabilizava-se pessoas que, no meu entendimento, tinha gente ali que não estava. Eu vi vários carros sem bandeira. Deu volume. Mas dá volume. Agora, cadê o Leandro? Já voltou aí? Leandro, e hoje nós tivemos manifestações do presidente da Câmara e do presidente do Supremo. Como é que você avalia a fala desses dois chefes de poder? O Leandro não está conseguindo ouvir a gente. Ele Tá não sem está retorno da conseguindo gente? ouvir a gente. Ele não está conseguindo ouvir a gente. O Assi tá ok aí, o Assi? Não, eu tô ouvindo aqui. Tô te ouvindo também. Mas, Assi, você chegou a ver qual é a sua opinião acerca das falas do presidente da Câmara e do presidente do Supremo? Então, o presidente da Câmara dos Deputados fez uma fala no sentido ainda da conciliação. Na verdade, ele até demorou a se posicionar e era a fala mais aguardada, né? Que era do presidente da Câmara dos Deputados. O movimento que foi feito ontem, Ricardo, talvez tenha sido a última cartada, né? Como todo mundo diz, do presidente, numa tentativa de arregimentar forças, e aquela fala em que ele propõe que hoje, né, seria convocado o Conselho da República, não foi uma fala vazia, né? Você percebe que ele disse, manteve, e depois, à noite, os assessores do presidente que tentaram desmentir, que ele não estava querendo dizer isso. E veja que alguns caminhoneiros, hoje pela manhã, no Paraná, por exemplo, nas rodovias do Paraná, estavam preparando lá um bloqueio, e aí parece que a coisa da comunicação não ficou muito bem feita. E o que se supõe imaginar é que o presidente imaginava que houvesse uma repercussão maior, uma convulsão maior, as rodovias fechadas, para se pensar nessa tal de intervenção federal, né? O que acabou não dando ressonância. A fala dos líderes é importante porque mostra um posicionamento firme e aguardaremos aí o desenrolar, né? Porque naturalmente o presidente da Câmara disse também, e a maioria das pessoas entende que não há clima para processo de impeachment, embora alguns partidos já tenham se posicionado, como o próprio PSDB, que desde ontem imediatamente já anunciou, né? Lideranças do PSDB em todo o Brasil têm ratificado a intenção de mover, de tocar para frente um processo de impedimento do presidente da República, em função principalmente da ameaça ao Supremo Tribunal Federal, né? Ele citou o nome do ministro, que tem tomado decisões, tem autorizado prisões de pessoas que são investigadas. Quando se diz que o Supremo está
tocando o inquérito não é verdade, os inquéritos partem sempre da PGR, e aí, chegando no Supremo, o Supremo toma a decisão. Então, nós vamos ter que aguardar um pouco para saber o que pode... É difícil você prever. O que se sabe é que, naturalmente, o presidente da República deve estar criando uma outra alternativa, porque ele já percebeu que pode perder parte do Centrão também, né? Alguns setores do Centrão não dizem sim nem não, mas já há uma insatisfação, um incômodo muito grande. E todas essas pessoas, os parlamentares que são candidatos, eles têm suas bases, né, Ricardo? Então precisa considerar isso aí também, né? Isso precisa ser levado em conta. Assim, nós vamos derrubar a sala virtual e criar uma outra sala, reiniciar uma outra sala para ver se a gente consegue. Deu um probleminha puxar lá em Brasília, Leandro, tá bom? Deu um probleminha Fica em Brasília. atento aí que chega já o link. Mas olha, essa questão do impeachment, o pessoal, eu ouvi hoje muitas críticas à fala do Arthur Lira. Só que a gente precisa levar em consideração que o Arthur Lira é chefe de um poder. Ele usou ou respeitou a liturgia do cargo, né? Diferentemente do presidente Jair Bolsonaro, que não tem a menor noção da liturgia do cargo que exerce, o Arthur Lira foi cauteloso, né? Agiu naquela de tentar ainda, como bem colocou aí o Assi, uma pacificação. O problema está que o Jair Bolsonaro não sinaliza, né? Se você olhar o histórico dele, não tem pacificação. Quantas reuniões foram tentadas? Eu lembro que teve uma que se reuniu o Toffoli, reuniu o Rodrigo Maia, e o Fux e o próprio Bolsonaro. Eu até critiquei, porque isso não era papel para o judiciário tá intermediando crise de nada. Reuniu a Columbre também. Exato. Eu chamei até de um atentado institucional. Mas, enfim, uma anomalia institucional. Mas, enfim, o Fux, ele foi um pouco mais duro, né? Ele diz que se o Jair Bolsonaro cometer crime de desobediência, a decisão do Supremo será crime de responsabilidade. Foi muito claro isso aí, né, Rogério? Não há mais o que... O presidente Bolsonaro, ele não consegue viver... É incrível. Eu nunca vi uma pessoa ter um espírito tão armado quanto o presidente Jair Bolsonaro tem. É um espírito armado, com um espírito de porco. Esse é que é o termo correto, que é aquele cara que fica perturbando o tempo todo. Gosta do confronto, não, né? é aquele cara que amanhece, tá todo mundo dormindo, ele bate panela pra acordar. Injusto, rapaz. Rapaz, é incrível. Injusto. É incrível, né? É domingo, todo mundo pode acordar 8 horas, mas ele quer que todo mundo acorde 5h30, ele sai batendo panela. Pá, acorda todo mundo aí. Eu não dormi, ninguém vai dormir. É assim, hein? É uma coisa incrível. É um espírito de beligerância o tempo todo. Parece assim que ele tá com um bicho ruim no couro. Aí ele não consegue, por mais que se tente, por mais que se sente, por mais que ele vai nas reuniões, o pessoal conversa, mas 2 dias depois, pronto. Volta tudo de novo. Agora, só que a situação dele é o seguinte. Ele sabe, hoje ele sabe que pra ele já era. Já deu, acabou. Acabou, ele sabe, ele tem certeza disso. Quem ainda se ilude são aqueles mais fiéis. Aquele grupo sectário mesmo ali, roxo, que ama, que, sabe, que sai de casa para gastar gasolina R$6 por ele. É esse grupinho. 7, isso. 7. É porque aqui tá 6, aí tá 7. É esse grupinho. Então, o Bolsonaro sabe que tá por erro dele, e ele não quer admitir, porque foi como o Leandro falou ontem, ele chegou ao poder, bandido bom é bandido morto, fraco é Tramontina, não lembra? Pois é, agora ele não tem mais esse discurso, ele tá usando outro discurso dizendo que é todo mundo contra ele. Olha, a imprensa não presta, o Supremo não presta, o Congresso não presta, a Câmara não presta, o Senado não presta, o governador não presta, o prefeito não presta, ninguém presta, só eu. O problema está no mundo. Isso. O Joe Biden não presta. Mas, Leandro, essa coisa do impeachment, ela ganhou força e tal, mas será que ganhou força suficiente para andar? Ricardo, vamos por partes.
Hoje eu escrevi geralmente eu não costumo, pelo menos no meu blog, opinar sobre a imprensa, sobre a política nacional. E hoje prefiro focar na política do Maranhão, mas hoje eu escrevi um artigo e o título é Acabou Pi, aquele palavrão que a gente conhece muito. Acabou, pô, acabou. Que é isso? Deixa. O Assi, fecha aí o Assi. Isso, opa, vamos lá. Fecha o Assi. Isso. Mas hoje parece que o Google tá meio instável. Mas enfim, hoje eu escrevi um artigo e ontem a gente teve até um debate aqui a respeito de concordar ou não com o impeachment do Bolsonaro. Mas a verdade é que o que se ouve aqui em Brasília hoje, Ricardo, Rogério e ouvinte, é a respeito do impeachment do presidente, porque parece que ele perdeu as condições para governar. O mercado parece, você vê, só para dar um exemplo, vocês lembram da inauguração da CNN Brasil, que é do Menin. Para quem conhece, olha, é Menin, não é? Que é dono da MRV. Ele tem negócio de construtoras, infraestrutura, constrói apartamentos, se deu muito bem no Minha Casa Minha Vida. Hoje é uma das emissoras que antes aliadas do governo e que agora puxam o discurso e o debate a respeito do impeachment. Por quê? Porque parou, o mercado estagnou, o dólar está em alta e hoje bateu recorde, a bolsa fechou em queda e recorde também. As instituições não dialogam, não existe mais conversa com o presidente da República. E não há tempo hábil, Ricardo. A gente está em setembro, outubro, novembro, dezembro. Ano que vem é ano eleitoral. Não há mais tempo hábil para corrigir o rumo. A gente não vai conseguir, em menos de um ano, pelo menos essa deve ser a perspectiva da política e do mercado, a gente não vai conseguir, em menos de um ano, corrigir o que não conseguiu em 3. E só para pensar de forma pragmática como o nosso Congresso pensa, é difícil, cara. Você imagina só o pastor Gildenemi, o JP, o deputado JP, não é isso, Assi? E o Aloysio Mendes, como é que eles vão pedir voto num cartaz do lado do Jair Bolsonaro com a gasolina a R$ 7,00 a preço de hoje, o gás a R$ 115,00, a gente com possibilidade de faltar água, possibilidade de faltar luz, sem emprego, sem infraestrutura, inflação batendo a 10% e blá, blá, blá. Não há tempo para correção. E o nosso Congresso, os nossos deputados, 1/3 do nosso Senado precisa se renovar no ano que vem. Mas há pouco a Veja fez uma matéria sobre as possibilidades reais do impeachment, se existe, se não existe clima, se está só no discurso. A Gleisi Hoffmann, ela chamou alguns partidos para conversarem. O PT parece que admite agora discutir o impeachment. Mas, segundo a revista Veja, essa história do PSDB, do MDB, do Cidadania, o Solidariedade, do PSD, desses partidos estarem pedindo impeachment, isso é simples estratégia para se reposicionar para o ano que vem, embora eles saibam que ainda talvez não seja a saída apostar no impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Leandro, Ricardo, o Bolsonaro ontem, ele se auto-encurralou e se auto-emparedou. Falta só ele se auto-isolar. É o que está faltando. Na hora Mas que ele está caminhando para isso, né? Mas, porque é quando ele não tiver mais ninguém com ele. É como ele fica, quando ele ficar que nem Collor. Porque Collor, na época do impeachment, ele foi indo até ficar isolado com o Sr. Roberto Jefferson. Sobrou só eles dois. De mão dadas desceram ali a rampa do Palácio. É o que está faltando para Bolsonaro. Ele ainda tem alguns ministros. Ele não tem mais o vice-presidente. O vice-presidente hoje saiu pela tangente e tal, a francesa e tal, mas deu a entender que diz assim, ó, eu tô fora, lavei as mãos, deixa ele se quebrar. Então ele se auto-encurralou e se auto-emparedou. Um dos pontos que trabalha contra o impeachment é essa questão do tempo, como o Leandro bem colocou aí. Mas eu estava vendo aqui um Twitter do Randolfo Rodrigues, o senador, o Randolfo, e ele diz o seguinte, abre aspas, é bom lembrar, o impeachment de Collor iniciou em fins de agosto
de 1992. Em 29 de setembro, ele foi preventivamente afastado e em dezembro condenado pelo Senado. Se todo mundo pegar logo no serviço, a gente se livra dessa tragédia antes que o ano acabe, fecha aspas. Só que o de Collor tem um detalhe. O de Collor não foi respeitado devido a processo legal nenhum. Foi a toque de caixa na época, foi uma verdadeira insanidade jurídica. Tanto que o Collor esperneou isso no impeachment da Dilma, que ele disse, olha, comigo não foi assim. Vocês não me deram todo esse... né? O Collor... Então, eu acho que não há tempo, porque nós já estamos discutindo a eleição, e a partir de janeiro vai se discutir em definitivo. A não ser que o Congresso comece a botar em pauta agora. Se começar a botar... Uma preocupação muito grande, né? Pode seguir. Tem, inclusive, o Assir, inclusive tem político maranhense. O governador Flávio Dino, semana passada, já defendeu o impeachment. E hoje o Brandão, que ainda é do PSDB, defendeu também que a gente discuta esse impeachment e leve mais a sério a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Defendeu literalmente, sem blá blá blá, defendeu o impeachment do porque Bolsonaro. Porque está enxergando o cenário, está enxergando o cenário. Lula, da Dilma. Está enxergando o cenário, né, Leandro? Porque o que o Rogério está colocando realmente faz sentido. Agora, no maior desespero do governo Sarney, por exemplo, ele criou o plano cruzado, congelou o preço, estava tentando encontrar uma saída, né? Os presidentes que se sucederam na hora da crise, da inflação, eles criam. E esse governo, em termos de economia, não há nada de novo. Tudo que nós temos é isso aí, junta gente, faz discurso, faz barulho e nada para a economia. Então, eu não vejo uma saída lógica, porque a tendência é que essa bolha, esse problema aumente ainda mais. Nós estamos aumentando a quantidade de pessoas desempregadas. Colocaste bem o Leandro aí, e hoje pela manhã eu acompanhei também, no fechado dia, ali pelas 11 horas, a Bolsa caía mais de 3%, o dólar passava dos 5,25%. Então, é uma situação já beirando o descontrole, porque o investidor que coloca o capital, o investidor internacional, o investidor do mercado, ele está olhando essa situação. Então, ele já vê um governo isolado, uma situação de ameaça de impeachment, e aí ninguém confia, aumenta o risco. E esse risco é danoso, principalmente para quem está lá na base. A alfinetada do vice-governador Carlos Brandão foi a seguinte: o PSDB, mais uma vez, mostra compromisso com o Brasil a se posicionar pelo impeachment de Bolsonaro. O brasileiro não pode ser penalizado por um desgoverno que desdenha da crise sanitária, se perde na economia e desrespeita a Constituição. Estamos todos juntos pelo Brasil. Foi essa acertada aí. Agora sim, aqui vai a minha opinião, né? Eu vejo que o impeachment não vai avançar, não é por questão de tempo, como é o processo de impeachment? Vamos lembrar, o Congresso aprova, a Câmara aceita a denúncia, aí abre um período de 180 dias para as investigações, para a defesa, para a acusação, enfim. No final... Você que aceitar a denúncia tem que ter a votação. Tem a votação, aí o Congresso aceita. Aí são 180 dias. Após esse período, nesse período ele já fica afastado. Qual é o problema que eu vejo? É que hoje o cenário está muito favorável, o cenário de 2022 está muito favorável para a oposição. E a oposição não quer arriscar aí uma curva, porque pode ser que nessa curva aconteça algo que tire o caminho do eixo. E aí vai que esse Hamilton Mourão, que não é bobo, Hamilton Mourão não é obtuso que nem o Bolsonaro. Não. Vai que esse Hamilton Mourão assume aí nesses 180 dias, a turma confirma o impeachment e ele arruma a casa. E aí? Vai para a reeleição muito forte. É isso que eu vejo, que a coisa não avança por conta dos interesses políticos. Não tem ninguém pensando no Brasil. Porque se estivessem pensando no Brasil, essa loucura não estaria aí do jeito que está, já teria sido resolvida lá atrás. Gente, nós temos aqui 780 mil mortes, das quais pelo menos um terço é responsabilidade direta do governo. Essa semana passada, descobriu-se 280 milhões em vacinas vencidas. Isso é uma loucura, cara. Não dá para continuar
com esse samba maluco que é entoado pelo governo Bolsonaro, francamente. Ricardo, infelizmente, as pessoas começam... O que acaba por movimentar a opinião pública, o que acaba por movimentar a população é o bolso. A classe média não suporta mais ter que pagar R$ 6,50, R$ 7,10 no combustível, ponto. O cidadão pobre não tem como mais comprometer 10% do salário mínimo, isso quando recebe um salário mínimo fechado, R$ 110, R$ 115 para comprar um botijão de gás. No meio disso, a tal da conta de luz está na bandeira vermelha escura. Ou seja, a própria população de verdade não aguenta mais isso e tem que entender. Cabe à classe política também entender, Ricardo, e aí eu vou divergir de ti só um pouquinho, a classe política entender que tudo tem limite. No ano que vem, parece muito com o processo da queda da Dilma, do impeachment da Dilma e do Temer pagar por isso na eleição seguinte. Você lembra, as pessoas tinham vergonha de se colocar como aliadas do Temer. Você imagina só, foi por isso que eu mencionei alguns deputados maranhenses que são aliados abertos do Bolsonaro. O Aloysio Mendes, que nem no Maranhão mora, mas eventualmente vai no Maranhão fazer política. Como é que ele vai bater na casa das pessoas, pedindo voto, pedindo para se reeleger, sendo representante de um governo tão desgastado, tão queimado e tão maléfico para o povo, para a população, como o governo do Jair Bolsonaro? E é Luiz que faz campanha na Baixada, né? Pois é só nisso que eu vou discordar de ti um pouquinho. Talvez seja a única saída, Ricardo, apostar no impeachment, viu? O Aloysio Mendes faz campanha muito forte, política muito forte na Baixada, que é uma região muito pobre. Que as pessoas trabalham vendendo coco babaçu para ganhar 50 centavos numa lata. Numa lata. Entendeu? Então, como é que ele vai chegar lá pro caboclo da Baixada e dizer o quê? E dizer o quê? O caboclo recebeu pedir voto para quem? Não, pro Bolsonaro. Meu patrão. Muito bem colocado, viu, Rogério? Entendeu? E essa população não tem carro para colocar a bandeirinha do lado e ir para carreata e nem fazer manifestação, não. É essa população que as pessoas estão esquecendo, né? Então, é bom considerar isso, considerando o estado do Maranhão e boa parte do Brasil, o Nordeste do Brasil, o Sul do país, mesmo o Sudeste. A gente fala do Nordeste, porque é a nossa região onde nós estamos aqui, mas você imagine as pessoas que moram naqueles aglomerados, nas favelas cariocas, paulistas, nos arredores das cidades, são pessoas que passam as mesmas chagas, os problemas que o nordestino passa. Bem, entendeu? aí tem um outro problema que você tocou bem sabidamente, e aí é o que afeta, Ricardo. Por exemplo, Brasília. Eu tenho certeza que Leandro hoje, quando sai em Brasília, o que ele mais vê é gente na rua, morando na rua. Em São Paulo, passando fome. Em São Paulo estava pobre, passando fome, dormindo na rua. Eu não imaginava que tinha tanta gente pobre assim. E olha que eu cheguei aqui há 6 meses e a situação, Rogério Silva, só piora. Nós estamos na capital do país, no maior PIB do país, e infelizmente aqui, a 1 quilômetro do Palácio do Planalto, tem gente. Bicho, dá pena. Por esses dias eu comprei aqui na churrascaria 2 quentinhas cheias para levar para as crianças. Criança de 3, 4 anos dormindo na rua na grama seca. Eu tenho um amigo meu que vem de São Paulo agora, Leandro. Ele disse que em São Paulo as pessoas estão morrendo de frio, porque não tem cobertor. Estão na rua, estão morrendo de frio. Frio, não é fome, é frio, que eu estou congelando. Então, quando você pega São Paulo, metrópole chamada São Paulo, com seus 20 e tantos milhões de habitantes, e tem gente morrendo de frio, entendeu? E o trabalhador, o chamado afegão médio, o trabalhador médio, também está aperreado que não consegue socorrer o miserável. Isso é uma bola de neve. Isso pode levar o país a uma convulsão. Nós temos hoje 2 Maranhão desempregados, né? São quase 15 milhões de desempregados, dá 2 Maranhão. E aí? O que justifica essa confusão toda? Para tirar foco, só pode. Tudo bem que o Bolsonaro é doidão, sem noção, mas ele tira o foco e as pessoas embarcam na onda. Por exemplo, no Rio de Janeiro, quem estava lá sambando no calçadão de Copacabana
Era o Fabrício Queiroz. O cara que tava desaparecido, aí, ninguém sabia dele. Apareceu sambando, laranjão. Tirando selfie. As pessoas chamavam o Fabrício Queiroz para tirar discurso? É loucura, cara. Como é que fica o discurso anticorrupção, cara? Foi o que eu disse ontem. O Bolsonaro não pode mais falar de corrupção. O Bolsonaro foi eleito numa pauta de costumes, acabar com o politicamente correto, acabar com a corrupção, com a desonestidade, com uma pauta de segurança pública. Isso tudo o Ricardo se perdeu no caminho. O que o presidente ainda tem para ofertar, com Queiroz do lado, com o Jefferson Portela do lado, com os filhos, tudinho? Eu só não sei se o Dudu Bananinha está metido nisso. Mas até o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, meu amigo, é mulher, é filho, é ex-mulher, é bombeiro, é Fabrício. É por isso que eu dizia, Leandro. É por isso que eu disse que ele se auto-encurralou e se auto-emparedou. Por quê? Porque os bolsominions são trouxas. Os bolsominions são trouxas. Não se chateia comigo não, bolsominion. Mas você é trouxa. Porque você não consegue ver isso aí, ó. Que honesto, não. Ele pode ser Ernesto, irmão do honesto, mas honesto não. Mas isso aí é coisa que não é só o bolsominion. Nós, sul-americanos, nós temos essa coisa de endeusar os políticos. Isso é nosso, né? Isso é nosso. O petista é do mesmo jeito. Não é só nosso, não. Mas é tipicamente nosso. Ricardo, americano, foi pro Capitólio bater, destruiu o Capitólio. É verdade, mas na história é mais forte aqui pra América do Sul. Eu ser Pato Donald. É uma loucura geral, né, cara? Eu com meu cabelo loiro, eu poder fazer o que quiser nos Estados Unidos, of America. Alci, tem alguma pauta local, amigo? Bom, aqui na cidade de Imperatriz tudo tranquilo, né? Hoje pela manhã, a informação de que mais uma vez a MA que liga o município de Sítio Novo a Montes Altos, aliás, Montes Altos a Sítio Novo, mais uma vez havia sido interditado pelos indígenas, né? Que sempre no final do dia desbloqueiam. É aquela pressão ainda, né? Por conta dessa pauta da demarcação, que também fez movimento aí em Brasília e em vários pontos do Brasil, mas não avançou muito, né? Eles fazem manifestação por um determinado período, bloqueiam, desbloqueiam para chamar a atenção, porque é parte dessa campanha que os indígenas têm feito. Isso já não é novo, é algo que já vem pelo menos mais de um mês aí acontecendo, sempre na mesma MA. É isso, vamos. Em São Luís não há manifestação. O que existe é o seguinte: na entrada de São Luís há um trecho que está em reforma, né? Que o 51 bis está lá há 51 milhões. 51 bis não, rapaz, não sei nem qual o batalhão lá. Chegando a informação agora, né? Chegou. Não há, o que há é o seguinte: há um trecho na chegada de São Luís que está em mão única, né? Aliás, em mão dupla, né? E aí aquele trecho... Muita gente vindo de Barreirinhas. Isso, muita gente vindo de Barreirinhas, aí travou por conta disso, porque lá o batalhão lá de engenharia lá do Exército está trabalhando há um tempão e não conseguiu ainda concluir. Aí quando chega naquele trecho ali, é que engarrafou. Tá aí. Deu gargalo. Menos ruim do que se fosse uma paralisação, né? Mas o Assi, para fechar, amigo. Bom, quero aproveitar aqui e mandar boa noite para o doutor Leonide, né? Advogado, colega da gente. Acho que ele estava em São Luís ontem, quando a gente estava falando de Roberto Rocha. Eu só consegui ouvir o áudio dele à noite, quando eu estava em casa, né? Ele colocando que não veio nada para a Imperatriz, fazendo o seu questionamento. É um colega advogado, sempre ligado no ponto e vírgula e acompanhando a gente aqui também. Um abraço para ele, para todos os colegas advogados, jornalistas, blogueiros e toda a região tocantina acompanhando o ponto e vírgula. Hoje tivemos aqui alguns atropelos, mas seguimos firmes aí. Amanhã será outro dia, né? Como já dizia Chico Buarque. Boa. Valeu, Assi. Boa noite. Leandro? Bem, para finalizar, eu queria fazer um alerta, Ricardo, a essa turma que começa a usar disparo em massa para divulgar fake news. Agora mesmo eu recebi um print com uma foto do vice-governador Carlos Brandão atacando adversários. O Everton Rocha fez uma coisa tão bacana, Ricardo, esse fim de semana, se desculpou por uma fala política, e a turma aliada ali do vice-governador Brandão está indo para cima, partindo para o ataque, usando fake, pagando disparo. Eu estou falando o nome dele para que ele receba no celular dele. Carlos Brandão, vice-governador do Maranhão.
não quebre as pontes pelas quais o senhor talvez tenha que passar lá na frente. Cuidado com que essa sua turma de marketing anda fazendo. E outra coisa, o presidente Jair Bolsonaro vai responder o Kim Kataguiri. Entrou com uma denúncia contra o Bolsonaro por abuso de poder político. Foi o que eu disse ontem, usou helicóptero, avião e estrutura do governo para atacar as instituições e fazer campanha antecipada. Tchau, amanhã a gente volta. Tchau, boa noite, Leandro. Rogério. Olha só, eu não falei nada do programa todo, ok? Vocês me tacaram o programa todo, ok? Amanhã eu vou falar, Amanhã o presidente Lula vai estar aqui. Então amanhã eu não falo, eu falo sexta, ok? E parabenizar a atitude, como o Leandro falou, do senador Everton Rocha, ao ter a posição que teve. Saber que reconhecer um erro é a maior virtude de um ser humano, é a maior grandeza, é a humildade. E como o Leandro falou, é bom esses que ficam empolgados, não se empolguem não, porque o dia de amanhã o mundo gira. Mal. O mundo gira e gira, e quando gira, meu amigo, a rebordose é violenta. Eu concordo com vocês, assina embaixo. Ó, deixa eu mandar aqui um alô pro Marconi Mesquita, lá de Pio 12, tá ouvindo a gente, é ouvinte assíduo do Ponto e Vírgula, ele diz que nunca votei no PT, do Lula, mas agora vou votar, pois vejo que é o único com real possibilidade de desbancar. Obrigado, Marconi. Quando eu passar aí, a gente conversa. Desbancar o Bozo. O Vinícius Prazeres, grande Vinícius, está na escuta também. Minha amiga Mabel, em Caxias, também ouvindo a gente. Valeu, obrigado pela audiência. Posso fechar? Pode. Chegamos ao final de mais um Ponto e Vírgula. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Você ouviu Ponto e Vírgula. Um verdadeiro resumo sobre as